Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 9 de setembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2049. Tem 5 páginas, 52 logias e 11 máximos. O tema é perfil parapsíquico. A especialidade é a parapercepciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa experiente professora Lilian, que está aqui muito bem assessorada hoje, esperando os disparos de vocês. Definologia. O perfil parapsíquico é o conjunto de traços conscienciais, atributos, facetas e habilidades parapsíquicas, catalisadores dos processos de parapercepção e interação interdimensional entre consciência e consciência. A flexibilidade pensênica favorecendo os contatos interdimensionais. A jejunice pesquisológica quanto aos talentos pessoais. O temperamento de maior abertismo consciencial. O estudo da parasemiologia parapsíquica pessoal. Os cursos de campo bioenergético da conscienciologia, propiciando a identificação do perfil pessoal parapsíquico. A Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, que é a CONSUS. As autorretrocognições desde a infância. O autoparapsiquismo interassistencial colocado à frente do heteroparapsiquismo. Eu li apenas alguma coisinha, tem muito mais. Na argumentologia tem a caracterologia, com 10 perfis parapsíquicos capazes de permitir a ampliação da autorreflexão da consciência quanto aos talentos paraperceptivos pessoais. Na autopesquisologia tem 7 ferramentas para identificação do perfil parapsíquico pessoal. Na remissiologia nós destacamos em 15 verbetes autoparapercepciologia ideal, energosfera pessoal, escala das parapercepções, parapercepção impressiva e parapsiquismo intelectual. Frase enfática. A identificação do perfil parapsíquico pessoal contribui para a catarse dos potencializadores, das potencialidades paraperceptivas e para a qualificação do papel interassistencial e cosmoético da autoproex. Você já refletiu sobre o próprio perfil parapsíquico? Está consciente da responsabilidade do papel interassistencial pessoal? A bibliografia tem 9 fontes. Agora, questionamento. Em relação à energia consciencial, como se dá a exteriorização durante a tenebres? Quando se envia energia para as consciências, elas recebem imediatamente? Como se dá a absorção e modificação dessas energias por essas consciências doentias? A energia é a base dessa dimensão e da vida humana. No cosmos, o que existe, que domina e tem inteligência é a consciência. A energia é um instrumento que a consciência usa para manifestações no cosmos. E outra coisa, ela age imediatamente. E outra coisa, quanto mais evoluída seja a qualificação e a potência da energia, ela engole as outras. Por aí, então, a gente vê que o processo funciona dentro da interassistencialidade. Durante a tenebres tem acontecido de o meu nariz escorrer. Isso ocorre ocasionalmente, a secreção sai somente da narina esquerda. Tenho rinite alérgica e observei que esse fato ocorre quando não estou em crise. Poderia comentar o fato? Por que isso acontece? A energia estimula a produção de secreção? Olha, seria bom você examinar a sua base física, onde você pratica a tenebres. Olha bem como é que é. Você está dando só no lugar. Lá dentro, é preciso ver o ambiente. Às vezes é alguma coisa do ambiente. Limpa esse ambiente, como eu já falei aqui essa semana para a pessoa. Deixa entrar o ar, deixa entrar o sol, higieniza o ambiente. Tira os bagulhos energéticos, se acaso houver lá dentro. Tentei fazer assistência à consciência que estava no quarto assediando minha mulher, tentando fazer psicofonia. Fiz arco voltaico nela e a consciência saiu. Fiquei de pé onde ela estava e exteriorizei a energia.
Ela coincidiu com o meu corpo e fui para a sala deitar no sofá e fazer EVs. Adormeci durante o processo e acordei horas depois com dores muito intensas no abdômen e pulsação rápida no espleno chakra, como se o meu estômago estivesse sendo torcido. Eu sabia que era consciência. Tentei manter os pensamentos mais fraternos e exteriorizar com a intenção de ajudar, mas comecei a nausear e corri para o banheiro. Minha mulher veio em meu socorro e ele, de aspecto masculino, com cabelos longos e esvoaçados, olhos de dente como um lobo, saiu como um arco voltaico. Se afastou no banheiro e enrolou-se numa capa preta e saiu voando pela janela. O que eu tenho que fazer para ser energeticamente mais forte, mais capaz de suportar uma assistência como essa? Onde eu errei? Quero mudar a partir de agora. Não, você não está em forma, com respeito às energias. Fique em forma, trabalha com as energias, que você está bem. Se eles estão permitindo que você veja isso tudo, é para você desenvolver mais depressa. Você vai conseguir. É por aí. Agora, insista, faça o EV para exteriorizar a energia e limpar o seu ambiente. A percepção energética, quando do recebimento de uma telepatia emanada de uma consim, diferencia-se da percepção de uma telepatia emanada de uma consciência, ou a percepção energética de quem recebe a telepatia é a mesma, independente dela ser emanada de uma consciência ou consciência. Olha, aí o que manda é quem é o receptor. Ele é que tem que ter sensibilidade. Se ele tem, é mais fácil. Emitir pensamento é muito fácil. Agora, captar o pensamento emitido é mais difícil. Poderia nos dar maiores detalhes a respeito do olho sampaco, que é a sexta linha da fatologia? Peço também a opinião do professor Valdo nesse item. Já na parafatologia, poderia nos ampliar os itens? O parapsiquismo centrípeto e centrífugo, segunda linha, e o parapsiquismo impressivo, quarta linha. Então, vamos começar com o olho sampaco, né? Então, o olho sampaco é uma lenda japonesa, né? E que esse olho é aquela questão do branco. Então, o branco fica muito maior, né? Debaixo dos olhos, né? Então, ele é muito comum também nos indianos, né? E de acordo com essa lenda, eles falam que essa pessoa que tem esse olhar sampaco, ela tem um excesso, né, de energia yin, que eles falam, né? E eles relacionam a desfechos trágicos, pessoa de fácil hipnotização e entre outros. Então há muita lenda e misticismo em cima ainda dessa questão do olho sampaco. Ainda falta muitos estudos relacionados aí com a questão do olho sampaco e a próprios fenômenos parapsíquicos. Porém, os próprios japoneses já falavam da influência do terceiro olho, da clarividência, com esse tipo de olho, né? Da própria fisiologia desse olho sampaco. Quanto ao parapsiquismo centrífugo e centrípeto, então, tem um verbete do professor Valdo sobre parapsiquismo, em que ele explora muito essa temática, tá? Então, o que é um parapsiquismo centrífugo? É quando o parapsíquico, o sensitivo, ele sai de si para ajudar as outras pessoas. Então, ele sai do seu próprio ego para fazer das suas parapercepções, do seu parapsiquismo, com o objetivo de auxiliar, de fazer a interassistência. Então, esse é um tipo de parapsiquismo centrífugo, mais maduro. Já o parapsiquismo centrípeto, ele é ainda voltado para si, ou seja, o parapsíquico ou o sensitivo, ele está muito voltado para o seu ego, para o seu mundo interior. Então, é muito comum naqueles sensitivos que estão iniciando os jejunos, né? Não estou falando aqui de idade, né? Eu estou falando da questão da maturidade da consciência. Então, esse caso do parapsiquismo centrípeto é muito mais visto na humanidade, né? Que é aquela questão da vaidade, né? Da atuação com o parapsiquismo que não tem o fim assistencial. Ele também comentou de mais um, que seria o parapsiquismo impressivo, né? O parapsiquismo impressivo é uma modalidade de perfil parapsíquico, onde a personalidade ela consegue extrair informações ou parafatos através de ideias. Ou seja, ela não vê
o fato em si, ela não vê com CIEXs no ambiente, digamos assim. Ela consegue, através de uma ideia que vem muito em bloco para ela, a percepção de que algo está naquele ambiente. Então, ele é muito comum e bem registrado em cursos de campo. Então, no acoplamentário, eu acabo vendo vários alunos pesquisadores falando, comentando, que eles não têm a clarividência propriamente dita. Porém, eles têm um tipo de parapsiquismo que eles sabem o que está acontecendo através de imagens de tela mental. Então, ele é mais difícil de ser discernido quanto à questão da realidade, né? Então, porque daí você tem que verificar a questão da imaginação, né, entre outros itens aí. Então, a pessoa ela tem que trabalhar muito com a questão da criticidade, quem tem esse perfil parapsíquico mais voltado para o impressivo. Lília, qual que é a diferença desse parapsiquismo impressivo para o mental somático? Olha, Juliana, eu vejo como sinônimo. Eu vejo assim que, eu acho que falta muita pesquisa sobre isso, tá? O que eu já li fala muito pouco sobre parapsiquismo impressivo. O professor Valdo, ele fala, algumas vezes já falou sobre isso. Allan Kardec já tinha falado sobre a mediunidade impressiva. É aquilo de você perceber a presença de uma consciência perto de você. Isso é que é a base da sensibilidade impressiva. Mas é uma coisa bem primitiva ainda, então. É muito superficial, elementar. É quando começa. Mas agora veja, você pode ter a maior clarividência da paróquia. Mesmo assim ainda acontece o processo da sensibilidade impressiva. E aquilo aumenta. E com o tempo isso amplia e dá mais força para você pela sinalética energética parapsíquica. Agora, quanto àquilo que o nosso amigo está perguntando sobre o Sampaco, é que isso é muito sutil e ainda não tem estudo muito aprofundado sobre o assunto. É uma hipótese que precisa ser mais desenvolvida. Gostaria que o professor falasse mais sobre a imagística e a importância da leitura de objetos. Teremos de 21 a 23 de outubro, no Campo Saracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo, a 4ª prova imagística e curso imagística criatividade para psiquismo. Como é um tema muito novo, a demanda pela informação é muito grande. Se possível, favor avisar que as inscrições estão abertas e os interessados podem entrar em contato pelo e-mail cientifico@arac.org. Vale a pena participar da 4ª prova da imagística e o curso da imagística que está passando lá. Agora, isso aí é importante para a pessoa aumentar a psicometria dela. É por aí que vê. Ela, começando a estudar os objetos, ela faz mais interação, aumenta a sensibilidade com as coisas, os objetos, as realidades. Outro aqui. Há em certas famílias uma aparente predisposição para o parapsiquismo. Quais fatores podem influenciar essa predisposição? A bagagem genética participa nesse processo? Olha, ao meu ver, sim. Então, eu vejo que existe, sim, uma carga genética da própria consciência, que é uma alterança parapsíquica dessa própria consciência, em que ela já desenvolveu algum aspecto do parapsiquismo, e ela com essa desenvoltura de traço personalíssimo dela, ela vai trazer para as próximas existências dela. Porém, com uma genética favorável, isso é mais otimizado, né? Então, você vê casos de famílias tendentes ao parapsiquismo e que isso possibilita, às vezes, aquela pessoa que vai nascer uma maior potencialização do que ela já tem, né? Então, eu vejo que anda junto, digamos assim, a questão genética e paragenética. Agora, sobre a nossa amiga aí, quer saber se deve fazer a TENEPS lá na casa da mãe que dessomou. Deve fazer, sim. Tenha confiança. Está tudo bem. Você vai ser assistido ainda mais. Fica firme. Vai em frente. É que a pessoa dessomou agora recentemente e ela foi lá e agora quer saber se deve fazer a TENEPS na casa da pessoa que acabou de falecer. Não tem problema não, que ela é bem assistida. Só ter confiança. Agora, gente, eu entrego então a professora Lilian para vocês. Por favor. Quem é que está com o microfone? Ah? É você, João? João Paulo. Lilian, aqui na primeira página, lá embaixo na parafatologia, a última linha, você fala do parapsiquismo integral. O que você considera o parapsiquismo integral?
Aqui eu quis colocar aquele parapsiquismo mais completo. Então, é onde a pessoa ela tem vários fenômenos em si. Então, ela, digamos assim, chegando à pangrafia. Então, é um parapsiquismo integral. É clareaudiência, clarividência, é a descoincidência, os acoplamentos. É de alguma forma integral, sistêmica para essa pessoa. Que eu vejo assim, sabe, João? A gente começa com um tipo de fenômeno, com um tipo de parapsiquismo. Por isso do perfil. No meu caso, clarividência. Então, da clarividência, ele vai surgindo outros fenômenos parapsíquicos, que vão ficando cada vez mais sutis. E vão integrando cada vez mais essa questão da parapercepciologia. Porém, o que acontece? A gente fica muito inconsciente com esse aspecto fenomenológico pessoal. Então, o mais importante de tudo isso é a gente observar qual é o nosso trafor parapsíquico, aquilo que você já vem, é uma alterança sua, e disso, o que está acontecendo? Então, a partir disso, o que está repercutindo? O que está melhorando, otimizando? Então, eu vejo que é muito complexo. Todos os fenômenos em si são complexos. Então, a clarividência ela não é isolada. Então, dentro da clarividência tem a ectoplasmia, tem a psicometria e assim vai. Então, isso que é o mais importante, digamos assim, para a gente caminhar para o mais integral possível do parapsiquismo em si. E eu vejo também a importância de estudar o perfil parapsíquico e essa integralidade, né, dos fenômenos em si. Os objetivos são a assistência, não é o fenômeno em si. Eu não me interesso muito pelo fenômeno, os aspectos da ectoplasmia ou da clarividência em si do fenômeno. Mas eu me importo mais com a questão da intraconsciencialidade do assistente. O que ele faz? Qual que é o atributo? O que faz ele otimizar aquele fenômeno e poder assistir a partir daquilo? Então, isso que eu acho assim, que é a chave que eu vejo assim, dessa, digamos, da questão da fenomenologia e da parapercepciologia. Não sei se deu para explicar. Sim. E também uma outra pergunta, lá na página 64, na fobiologia, você fala, e você falou também no seu outro verbete, da agateofobia. O que é agateofobia? Agateofobia é o medo de estar louco, tá? Então, estar louco, de loucura. Por que disso nesse verbete, né? Então, o iniciante, o jejuno com o parapsiquismo, ele acaba fazendo uma interpretação errada dos parafatos que vêm até ele. E muitas vezes ele fica preocupado se ele está louco, se aquelas informações é assim mesmo, é real, né? Porque às vezes ele vai falando com outras pessoas ao seu redor, né, que não tem essa mesma experiência, essa mesma bagagem. Então ele se questiona, nossa, então eu sou um caso psiquiátrico, no sentido da loucura, né? Então por isso que eu coloquei para evidenciar isso. Porque falta ainda a questão da educação parapsíquica, né? Então eu vejo que isso falta bastante no nosso planeta, né? Então essa questão de fazer a reeducação, né? Tirar o misticismo, tirar o dogma, aprofundar, cada um se aprofundar na sua paraperceptibilidade, no seu perfil. Mais uma pergunta aqui, aproveitando que eu estou com o microfone. Não. Logo abaixo ali, você tem a interdisciplinologia. A última ali, disciplina, interprisiologia. Por que você colocou interprisiologia? Aqui foi a questão do caso da própria interprisão mesmo. Então, a utilização, você viu que o verbete é neutro, né? Perfil parapsíquico. Então, a utilização errônea do seu perfil parapsíquico, ou das suas virtudes ou talentos parafenomenológicos, pode levar a uma interprisão. Então, se você for visualizar ou ler um pouco sobre a história do parapsiquismo, sobre os médiuns e sensitivos, a gente acaba observando isso. Claro que eu não tenho uma lucidez para ver se alguns médiuns estão com interprisão, mas eu suponho isso. Então, porque trabalharam através do fenômeno, com vaidade, com prepotência, com autoritarismo, tá? Então, tem alguns grandes médiuns, caso do Arigó, né? Foi um dos principais médiuns ectoplastas do Brasil. Atendeu milhões de pessoas, né? E tem até um fato que eu revendo algumas tertúlias, né, do professor Valdo, que ele comenta que o Arigó exteriorizava a ectoplasmia, fazia como se fosse o suor, né, gotas de suor, e era remédio. Então ele potencializava muito essa questão fenomenológica. Porém, os seus traços intraconscienciais ainda eram muito primitivos, no sentido de
ele não tinha bom tom no uso do parapsiquismo. Ele corria de carro, né? Esse bom tom assim, de vida ele não tinha, né? Pressão alta, não se cuidava, teve aí orientações de pessoas mais experientes, não deu conta e acabou morrendo cedo. Então, é isso que eu estou falando, a má utilização das suas potencialidades pode ocasionar alguma interprisão. Aí tem outros casos que é até mais graves, né? Que utilizaram o seu parapsiquismo por fins até bélicos, ou fins de outras maneiras, e que leva à interprisão, né? Tem muito caso nesse sentido na Rússia, né? Que utilizava telepatia, até mesmo para matar pessoas, espionagem. Então, isso traz uma interprisão. Lília, patologia? Sim. Terceira linha. Parafatologia? Sim. Tá. Terceira linha. O parapsiquismo autodefensivo. Poderia explicitar? Esse parapsiquismo autodefensivo é daquela personalidade, pessoa, homem ou mulher, que ainda está se defendendo. Então, ela ainda está atuando no núcleo do seu ego, tá? Do seu egocentrismo. Então, ela se defende bastante, não consegue se abrir o suficiente para realizar uma assistência a uma outra pessoa, tá? Diferentemente do parapsiquismo sadio, que ela consegue se abrir energeticamente, parapsiquicamente, fazendo assistências a consciência e consciex, sem ter rebarba com isso, ou ressaca com isso. O doentio, ele não consegue fazer essa exploração. Ele ainda volta-se para si de medo. Ele não tem experiência ainda, ele tem muita ressaca energética, tá? Nesse ponto. Agora, por que defensivo está tomado do ponto de vista do doente? Você pode repetir, que aqui eu não estou escutando. O porquê, o que defesa é considerado doentio? Tá, essa classificação está no verbete parapsiquismo do professor Valdo, e o que eu entendo? O autodefensivo aqui está mais ligado com o mecanismo de defesa de ego da pessoa, não aquela defesa homeostática que a gente fala do estado vibracional, do encapsulamento. Tudo isso, essas técnicas, eu vejo, são necessárias para assistência. Mas nesse ponto está mais vinculado com a intraconsciencialidade da pessoa. Não é uma defesa para o melhor de todos, é uma defesa de si. É uma defesa para não se mostrar, é uma defesa para não interagir, de medo das repercussões que isso vai ocasionar a si mesmo. Então, essa é a diferença. Ok? Não sei se ficou claro. Sim, é claro. Lília, curiosamente, o que você comentou é realmente defesa mesma, né? O estado vibracional, não tem outra defesa à consciência. Lília, aqui em cima no ar. Eu queria fazer mais uma. Trinomiologia. O trinômio psicografia, pangrafia, central extrafísica da verdade. Tá. Então, esse trinômio, ele está falando dessa evolução dos fenômenos parapsíquicos, ou crescendo, digamos assim, ficou melhor esse termo. Então, da psicografia, a pessoa ela pode vir a ter uma pangrafia. O que é a pangrafia? O conjunto de todos os fenômenos. Então, a pessoa ela tem psicografia, psicofonia, ectoplasmia, clarividência, retrocognição, é tudo no mesmo bolsão, tá? Então, aqui está falando da psicografia migrar para uma pangrafia, que é o máximo daquele fenômeno, alcançando aí a central astrafísica da verdade. Aqui, a central astrafísica da verdade está muito relacionada com a questão da escrita. Por isso da psicografia, né? Então, a psicografia é aquela escrita, né? Que o médium, o sensitivo recebe, né? Escrevendo aí vários livros, trechos, e aí por diante, né? Então, nessa correlação, sempre alcançando a questão do esclarecimento, tá? Então, por isso que eu coloquei, a utilização dos fenômenos, não pelo fenômeno em si, mas para fazer uma assistência mais tarística, mais assistencial. Então, por isso da central extrafísica da verdade. A gente acessar essas informações de maneira utilizando mais o autodiscernimento, os atributos mentais, faculdades mentais, para esclarecer. Ok? Lília, aqui em cima no ar, na página 63,
de baixo para cima, a terceira linha. O autoparapsiquismo interassistencial, colocado à frente. Tem duas coisas que eu queria perguntar. Primeiro, você pode debater mais essa distinção, Sim. essa qualificação, e por que você colocou em parafatologia? Tá. Então, a questão do autoparapsiquismo interassistencial colocada à frente do heteroparapsiquismo. Ele é interassistencial? Sim. Interassistencial. Interassistencial. Então, e eu quis colocar interassistencial porque ele é positivo, homeostático, tá? Aqui no caso do autoparapsiquismo. Primeiro, o parapsiquismo em si, ele já é interassistencial. Sim. Ok, Tânia? Parece um pleonasmo, né? Ele é interassistencial porque o sensitivo, independente do perfil dele, quando ele descortina a realidade intrafísica e adentra na multidimensionalidade, para ele, aquela informação, ela vai levar para a intraconsciencialidade desse sensitivo. E mesmo ele não querendo, ele vai fazer uma autoavaliação de si. Então, o parapsiquismo, nesse ponto, ele faz a autoavaliação daquela informação que vem para ele, e depois vem a heteroinformação, que ele pode ajudar ou não, e assim por diante. Então, ele é interassistencial nesse sentido. Colocado à frente do heteroparapsiquismo, aqui eu coloquei no sentido da pessoa, ela confiar nas suas parapercepções. Independente se ela tenha 1% de parapsiquismo, 10% ou 100% de parapsiquismo. Eu vejo que uma das grandes importâncias, ou das grandes faltas que a gente tem, é não confiar naquilo que nós possuímos, né? Que são os nossos talentos, as nossas virtudes. Então, muitas pessoas, da minha experiência, tá, Tânia, vendo a própria questão do acoplamentário, outros cursos, as pessoas tendem a confiar mais do que os outros relatam, das suas parapercepções, do que a própria percepção que ela tem. Então, isso que eu vejo que é um equívoco muito grande. Então, a pessoa ela tem que desenvolver, sim, por suas competências e potencialidades, a questão parapsíquica e confiar naquilo que ela tem. Então, um exemplo que eu vejo dentro do próprio curso acoplamentário é que, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu não vejo nada. Mas, então, qual é o seu perfil parapsíquico? Então, quando ela acaba negando a sua parapercepção, ela acaba negando todos os demais atributos dela vinculado com a parapercepciologia. Então, às vezes, essa pessoa é clarividente. Às vezes, ela tem parapsiquismo impressivo. Ela não é clarividente, ela pode desenvolver essa qualidade. Mas ela menospreza isso, ela acha muito pequena, ela quer aquele fenômeno grandão, né? Então é isso que eu estou colocando, ela tem que pegar a sua singularidade. E uma outra observação que eu coloco não menospreze nenhuma parapercepção. Aquela mais sutil é que vai desencadear aquela mais profunda. Isso eu aprendi. Então, observa-se tudo ao seu redor, registra-se tudo. Porque às vezes alguma coisa, aquela sutileza que você achava que não tinha nada a ver, vai fazer sentido para você daqui a alguns anos, alguns meses e assim por diante. Então aqui eu quis colocar com a questão da autossegurança pessoal quanto à paraperceptibilidade. E é daí que vai desencadear a questão do tenepsista, a questão do epicentrismo, a questão de um docente interassistencial, é através dessa segurança. Ficou claro, Tânia? Ficou claro, quer dizer, aqui dentro dessa pequeno número de palavras, você está com um universo bem interessante, bastante coisa. Talvez até você pudesse colocar, que você falou alto talento, autossegurança, quer dizer, você fez uma ampliação bem grande e só tem esse termo. Muito obrigada pelas explicações e parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria pedir autorização sua para passar 5 itens da fatologia que são mais adequados para a parafato e não da fato. Vou ler para você. Fatologia. O perfil parapsíquico, o histórico parapsíquico pessoal, as habilidades pessoais parapsíquicas, o estudo da parasemiologia parapsíquica pessoal e a dragona parapsíquica, o olho sampaco. Isso tudo é da parafatologia, não é da fatologia. Posso passar? Sim. Então tá. São 6 ao todo aqui.
Na fatologia, na segunda linha, você fala aí da jejunice psicológica quanto aos talentos pessoais. Bom, eu entendo assim claramente a questão da jejunice aí, mas, por exemplo, tem pessoas que ainda não têm assim, um conhecimento ou uma aceitação assim, e sabe que aquilo é realmente dela, aquele talento específico. Você pode citar algum exemplo? E no caso das pessoas que ainda não sabem exatamente o seu talento aí ligado ao parapsiquismo, como é que faz? O que pode estudar para desenvolver melhor essas questões? Silvana, então aqui no verbete você vai ver na página 65 a questão da autopesquisologia, tá? E aqui eu coloco 7 itens que eu realizei comigo mesmo, tá, Silvana? Nem sempre eu sabia do meu talento, eu fui descobrindo aos poucos, né? Então o que eu vejo como principal? A pessoa se auto-investigar seriamente. Então, colocar o atributo da autocriticidade, tá? Se não tem, desenvolver isso. Então, como que eu consegui isso? Através da autoconscienciometria. Então, eu realizei o próprio curso da Conscius e eu queria investigar o meu perfil. Não era parapsíquico, era o meu perfil consciencial. Lá eu tive um esboço de mim mesma. Eu vi meus talentos, minhas qualidades e meus trafares. E a questão mais parapsíquica é fazer dessa pesquisa autoconscienciométrica, trazendo informações do seu cotidiano, vinculados com as suas energias e com o seu parapsiquismo. Foi isso que eu fiz. Então, eu realizei muitos cursos, então eu coloco até como exemplo, né, o próprio acoplamentário, as dinâmicas parapsíquicas, eu investi. Então, esse investimento eu vejo que é necessário. Então, a pessoa ela tem que fazer o curso com um foco diferente. Então, cada vez que eu entrava num curso, eu não ia para ser assistida. Isso não é arrogância. Eu queria me entender mais. Se fosse para ser assistida ou para ser assistente, independente do papel ou da representação, para mim estava tudo bem. Eu queria me entender melhor. Eu queria ver como é que eu conseguiria chegar num patamar melhor, mais saudável e harmônico com o meu parapsiquismo, com o que eu tenho. Então, eu começava a ver dentro do acoplamentário quais eram minhas potencialidades. Então, cada acoplamento que percorria no campo, eu começava a ver o que eu tenho aqui, o que me abre ou me potencializa para eu entrar ou adentrar na psicosfera do outro. Então, eu comecei a ver algumas qualidades minhas e também algumas, digamos assim, alguns trafares que eu tenho que trabalhar a respeito disso. Então, eu vejo assim, não tem alternativa. Eu vejo que a questão da autopesquisa séria, isso requer da pessoa uma mudança de comportamento. Não é fazer um curso por um curso. Não é se inscrever num curso de bioenergética, campo parapsíquico, simplesmente para para o Epicom realizar a energização, ou para você ficar passiva no campo. Eu vejo que não. A questão é assumir um ego mais assistencial e ir lá para a autoinvestigação, para contribuição, e ver aí as suas potencialidades. E aí decorre a autoconsciencioterapia, a própria consciencioterapia. Então, a pesquisa exaustiva. Então, nada que eu estou falando aqui é novidade. Então, registro minucioso, registrar sempre. É através desses registros que você acaba vendo as suas potencialidades. Então, aí que você vai descobrir, eu sou mais clarividente, olha, não, eu sou mais impressiva, e assim por diante. Não sei se deu para ajudar, Silvana. Não, claro que sim, porque a gente tem eu tenho uma tendência assim, eu quero uma coisa, assim, voltada para o parapsiquismo, mas como eu não tenho aquilo, eu tenho uma outra, a minha tendência é menosprezar aquela outra que eu tenho, e a coisa fica parada, né? É isso e mesmo. assim, e lendo o verbete, a gente vê, e com a sua fala, que de repente você migra, né? De repente você tem já uma percepção e não sabe que tem aquela, desvaloriza a outra, e com esse verbete isso cai por terra, pelo menos para mim, né? Não sei o que eu gostaria de enfatizar com esse verbete é a pessoa se autovalorizar com aquilo que ela tem. Nem que seja 1%, Silvana. Se você acha que você tem isso, você tem fatos que te comprovem isso, que você é essa personalidade parapsíquica, com esse modelo, com esse perfil parapsíquico, segue em frente. Às vezes é pequenininho, é sutil no início. Mas se você confiar nessa informação, se você confiar em você, nos seus atributos, você vai aumentando pouco a pouco.
E aí vai aumentando a sua capacidade, a sua tara parapsíquica, a sua bagagem de experiências, e você vai migrando ou aumentando a questão dos fenômenos parapsíquicos. Ok, Lília, obrigada. Lilian, Melissa aqui no B. Ok. Duas questões. Uma é em pensenologia, a flexibilidade pensênica favorecendo os contatos interdimensionais. Você poderia dar uma explicada nisso? Aumentar a explicação sobre isso? Por favor. Antes de eu explicar essa tua temática, eu só vou colocar uma informação, né? Que você vai ver que tem lógica, tá? Tá. Com teu questionamento. Esse verbete, eu comecei a pensar nele dentro do acoplamentário, tá? Uns 4 acoplamentários atrás. E veio muito assim, para eu prestar atenção nas qualidades e trasfores dos pesquisadores que estavam dentro desse acoplamentário. E tem uma aula específica dentro desse laboratório acoplamentário que é sobre estereograma. Então ele fala sobre estereograma e clarividência. E as diferenças que tem, né, do estereograma e da clarividência. E eu lembrei que essa aula ela foi sugerida pelo professor Valdo Vieira para trabalhar a questão da flexibilidade pensênica. No início a gente não entendeu. A gente falou, nossa, mas como que o estereograma vai fazer isso? E depois, aos poucos, a gente foi vendo que é fato. Então, o que eu quero dizer com essa flexibilidade? Se a pessoa ela é muito rígida ou muito convicta das suas certezas absolutas, ela dificilmente vai ver uma realidade maior que ela está vendo ou que ela está vislumbrando. Então, a pessoa que tem a característica mais da rigidez, ela acaba não vivenciando por completo os seus parafatos ou as suas vivências parapsíquicas. Sim. E eu vejo que é muito sutil o aspecto da rigidez. Claro que existe aquele traço mais crasso, né? Que é você vê logo que a pessoa ela é rígida. Porém, se a gente se auto-investigar mais profundamente, a gente vai acabar descobrindo que tem alguns aspectos que nós acreditamos e que estão muito padronizados, estão muito rígidos ainda. Então, essa mexida, essa chacoalhada que a autopesquisa dá, favorece uma explanação, uma exploração maior da própria consciência para com a multidimensionalidade. Então, é necessário a gente focar na nossa pensenidade e ver o que eu ainda tenho de padronizações muito rígidas, as minhas convicções muito ainda arraigadas e que têm que ser melhoradas, sacudidas de algum jeito, para eu melhorar a minha questão parapsíquica. Entendi. Tem pessoas, observando alguns cursos aí de campo, que eu estava presente, tem pessoas que não conseguem ver além delas pela rigidez. Então, como é que ela vai ter clarividência? Como é que ela vai ver a aura? Como é que ela vai ver uma consciência? Sim. Então, essa é a questão. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Muito desses aspectos intraconscienciais influenciam o parapsiquismo. Entendi. Tá? A segunda cadê? Aqui, na página 63, trinomiologia, o trinômio temperamento, talento, treinamento. Tá. Então, esse trinômio, eu coloquei assim, o temperamento, ele é essencial para a questão parapsíquica, acho que como um todo, né? Então, o temperamento é um conjunto de traços que se repetem de forma padronizada. É o seu jeitão de ser, ok? Então, a questão do temperamento, ele influencia numa abertura maior ou menor quanto às energias, quanto ao parapsiquismo, entre outros fatores, tá? O importante é você burilar, você pesquisar o seu temperamento, para ver quem é você de fato, qual é o seu jeitão de ser, verificar os seus talentos, porque através do estudo do temperamento, você vai descobrir os seus talentos, as suas virtudes, as suas qualidades específicas como consciência. E nisso você vai treinando aquelas lacunas que ainda estão desfavoráveis para você. Mas para fazer esse treinamento é necessário você ter o quê? Vivência. Ou você saber o que você é de fato. Então, por isso que é importante fazer esse estudo minucioso, aprofundado, da sua estrutura psíquica, tá? Para você descobrir temperamento, perfil. Então, tudo isso é necessário. Você se conhecer, você se olhar para você, se conhecer, para daí você descobrir os seus talentos e treinar essas lacunas que está faltando.
Perfeito. Obrigada, Velívio. Na penúltima e última linha da parafatologia, a ultrapassagem do gargalo no desenvolvimento parapsíquico. Quais os fatores que causam esses gargalos? Como ultrapassá-lo com tranquilidade? Existem pedágios a serem pagos nesse caso? O que ocorre após esta ultrapassagem? Isso eu também quero saber. Está parecendo um romance, Pois mas é, é preciso romance. falar tudo. Essa ultrapassagem do gargalo, eu vejo assim, tudo na vida tem um gargalo. Vamos trazer para fatos bem cotidianos. Você vai fazer uma faculdade, não tem um gargalo? Você tem que estudar para uma prova, você tem que passar de ano, senão não vai, né? Então isso é um gargalo. Então eu estou trazendo para uma questão intrafísica. Então todo desenvolvimento evolutivo, ele tem um gargalo a ser superado. E por que disso? Por causa das nossas próprias imaturidades. Se a gente já tivesse maduro com aquilo, não teria o gargalo, né? Então o gargalo, ele é necessário. Ele gera uma crise, mas não uma crise negativa, é uma crise de crescimento. A crise de sofrimento é a pessoa que vai fazer, né? É o temperamento da pessoa que vai dizer. Então é necessário ter essa crise de crescimento. E eu vejo que a questão do parapsiquismo, se a gente for observar, muitos trabalhos parapsíquicos realizados na história humana não eram cosmoéticos. Então nós trabalhamos, fomos pitchas, né? Sei lá mais o quê, né? Bruxas dentro entre outros aí, né? Xamãs e tal. E a gente trabalhou muito com essa questão energética e parapsíquica. Porém, não tinha uma lucidez suficiente para trabalhar de uma forma mais ética ou mais cosmoética com esse atributo. Então, de acordo com essas interprisões, ou de acordo com o que a gente realizou com alguns grupos de pessoas envolvidas, óbvio que na próxima vida, ou nessa vida que você vai estar desenvolvendo o parapsiquismo, aquilo vai te remeter. Você vai ter que ultrapassar aquele gargalo de anticosmoética, de comportamentos inadequados. Então, eu vejo que é necessário esse gargalo. E a superação do gargalo, eu vejo que assim, é sinceramente a pessoa querer melhorar, a questão de melhorar os seus comportamentos, a questão da sua cosmoética, aí vem o CPC, Código Pessoal de Cosmoética, desenvolver o parapsiquismo não apenas pelo fenômeno em si, mas para uma questão interassistencial, não tirando que você vai ser assistido, em hipótese alguma. Então você vai estar sendo assistido e vai estar assistindo ao mesmo tempo, para ir aos poucos diminuindo ou saindo desse gargalo. Passando de um gargalo, vai vir outro. Então isso é um sinal evolutivo, que a gente está passando as camadas ali, né? A gente está se aprofundando. As camadas da cebola, que eu falo, né? Então a gente está ali se abrindo e cada vez mais a gente sai de um gargalo, vai para o outro e assim vai indo. É um crescimento contínuo. Tive recentemente uma projeção na qual estava num vilarejo com casas de madeira e um pouco à frente havia um monte. Começavam a chegar helicópteros sobrevoando o vilarejo. Passando por essa área montanhosa, desciam de paraquedas ou por cordas soldados de guerra. Todos tentavam se esconder nas casas. Eu colocava lençóis nas janelas e me escondia. Um dos lençóis era exatamente o que estava sendo usado de meu enteado. Logo depois me vi do lado de fora, uma pessoa que estava ao meu lado. E eu pergunto, seria um amparador? Estávamos assistindo a cena. Um soldado entrava na casa que era minha, por uma janela que eu havia esquecido aberta. Eu dizia para ele, está vendo? Foi minha culpa. E essa pessoa dizia, mas eles iriam entrar de qualquer forma, veja. E vejo soldados destruindo e invadindo as casas. Seria uma retrocognição? Será que vivi na Segunda Guerra? Tenho 37 anos, nasci em 1974. Olha, pode ser. Você que vai saber se é uma retrocognição. Com o tempo, se isso tiver algum fator mais sério, importância na sua vida, isso vai ficar mais claro com o tempo. Os próprios amparadores vão clarear. Outra aqui. Vivo o fenômeno da triscagem, o que me leva a utilizar a técnica de pensar que estou com miopia ou astigmatismo. Existe outra técnica que posso utilizar? O que difere do patológico é o fato de observar se está sentindo algo bom ou incômodo. Não, a triscagem geralmente mostra que a pessoa pode estar dentro de um transe parapsíquico
e movimentando as energias. Observe o estado vibracional, melhora isso com o estado vibracional que vai ficar mais claro. Agora para você. Em Sindromologia, página 64, o que seria a síndrome do oráculo? Então, essa síndrome do oráculo, então ela vem da a própria palavra diz, né, oráculo, então eram as pitonisas aí, que eram da Grécia, entre outros locais de épocas antigas, onde elas tinham uma sensibilidade fenomenológica, e eles utilizavam esses oráculos para consulta. Ou seja, os oráculos, os reis, imperadores e demais líderes vinham até esses oráculos e pediam sugestões, conselhos, né, e demais questões. E esses oráculos, eles respondiam às perguntas, digamos assim, né? Então, a questão da síndrome do oráculo é a questão dessa passividade. Então, é você colocar a pessoa parapsíquica no sentido mais místico da palavra. Então, novamente, atuar o parapsíquico como um consultor, como um aconselhamento, como colocar ele, fazer perguntas sobre sua vida, questionamentos do que vai ser, né, o seu futuro. Então, essa é a síndrome do oráculo. Então, o parapsíquico, quando ele começa a desenvolver cada vez mais as suas energias e estar mais desenvolvido parapsiquicamente, ele tem que tomar esse cuidado. Então, porque eu vejo assim, a primeira coisa, parapsiquismo é comunicação. O maior poder que a gente tem é a comunicação. Então, tem que saber trabalhar com essa comunicação, que é o parapsiquismo. Então, você saber falar sobre o parapsiquismo exige muita maturidade e discernimento. Senão cai nessa síndrome, né, de veneração daquele parapsíquico, daquele picom, daquele professor da parapercepciologia. Então, isso não pode ocorrer. Senão a gente vai estar trabalhando com dogmas. E a conscienciologia, ela é totalmente ao contrário a isso. É cada um desenvolver por si e ser o seu próprio, e você ser o epicentro. É você ser o líder, é você ser o agregador de pessoas para a assistência. O acoplamentário seria um laboratório para traçar adequadamente o perfil parapsíquico? Eu não sou neutra, Valdo. Nesse aspecto eu não sou neutra. Acoplamento, vai falar do acoplamentário. Mas fala a verdade. Olha, o autoparapsiquismo é superior ao heteroparapsiquismo para a consciência. Eu vejo assim, tenha muita crítica, tá? Porque eu vejo assim, que eu com o acoplamentário tenho uma relação estreita. Então, eu vejo que o laboratório ele é muito importante, primeiro, porque você trabalha ativamente, lucidamente dentro do aspecto parafenomenológico. E o mais importante do acoplamentário não é o fenômeno em si, ele é uma moldura, tá? Então é um acessório, a clarividência, ela até um certo ponto ela é um acessório. E ali você vai descobrindo aspectos intraconscienciais que mudam o rumo e destinos de muitas pessoas. Então ali ela vai verificando os comportamentos que estão inadequados, anticosmoéticos, ou aqueles que estão cosmoéticos. Ela vai vendo suas potencialidades, vai vendo também seus trafares. Então, isso que eu vejo que é o mais rico dentro desse laboratório. Então, o que eu consigo extrair dele, eu vejo que ele tem muito esse crescimento. Para mim, foi um dos cursos que mais me otimizou a traçar o meu perfil parapsíquico e também a minha especialidade proexológica. Em Parafatologia, página 63, terceira linha. Favor explanar e comentar as suas experiências sobre as aparições particulares de consciex na infância e as mensagens extrafísicas na fase da adolescência. No meu caso, tive terror noturno, pois não durmo totalmente no escuro. Atualmente não tenho mais experiência parecida, mas quando percebo ou vejo algo estranho, exteriorizo energia e passa. Encontrei com um consciex fora do corpo que já relatou essa minha ação. Terminamos bem. O que você acha? Primeira coisa, como é que está o seu estado vibracional? Antes de falar de mim, né? Então, o terror noturno tem muito a ver com a questão do assédio, né? Então, é desenvolver mais a questão energética, o domínio energético, né? O encapsulamento, isso é o ideal. Quanto às minhas experiências, eu tenho, assim, lucidamente, desde os meus 9 anos, 9 anos que eu comecei a ver algumas consciex, morava em Guarapuava, uma cidade do interior do Paraná, e lá eu via muitas essas questões assim de épocas, né, assim, escravos,
até coisas vinculadas à monarquia. Eu, com 9 anos, não discernia muito, mas eu via muito. E na minha casa, sempre eu via uma mulher, tinha lá as suas, né? Então, eu tinha essa questão da clarividência. Mas eu vejo assim que o mais importante que eu vi, analisando hoje, é a questão da maturidade, né? Então, eu falava com as pessoas sobre esses aspectos e eu tinha pouco resultado com isso. Então, uma pessoa que me ajudou muito a trazer essas informações parapsíquicas com mais criticidade ou estudar mais, até mesmo com essa idade, foi a minha irmã. Então, ela não tinha clarividência, mas ela confiava em mim. Então, ela me trazia aqueles livros místicos que eu não gostava, eu ficava assim, né, arredia, mas eu lia que aquilo era possível, né? Então, eu comecei a ler mais, a isso com 12, 13 anos, né? Mas eu sempre relatava alguma coisa que acontecia. E foi interessante que uma vez eu fui no museu dessa cidade e eu via fotos, né, dentro desse museu, era um museu de escravatura, da escravidão, e eu vi alguns trajes típicos, né, de um século específico que eu acabava vendo em consciex. Isso para mim foi uma confirmação. Eu falei, nossa, que interessante, é isso que eu vejo. E eu comecei a confiar mais nessa minha questão da parapercepção. Na adolescência também tive várias questões parapsíquicas, mas eu nunca tive terror noturno. Nunca tive algum acidente ou alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, eu vejo assim que eu tive até mais assistência do que qualquer coisa, senão eu também me perdia muito rápido, pelo meu temperamento. Poderia ter acontecido qualquer outra coisa. De que modo encara hoje, no dia a dia, a fenomenologia parapsíquica? Devemos nos concentrar na mental somática ou devemos vivenciar a fenomenologia também? Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Tá? Eu não vejo assim, não, vamos para a fenomenologia, não, vamos para a mental somatologia. Eu acho tudo junto. E o que nos vai dar o norte de uma realidade maior ou de uma assertividade maior é a questão dos atributos mentais, é as faculdades mentais, que é o que eu vejo que vai ser o norte nosso. Então, trabalhar com parapsiquismo é trabalhar com as faculdades mentais. Quanto mais desenvolvida a questão da memória, associação de ideia, entre outros, melhor vai ser a questão parapsíquica da pessoa, com discernimento. A verbetógrafa, pela sua experiência, qual é o traço parapsíquico mais comum e o mais negligenciado pelas pessoas iniciantes no desenvolvimento do parapsiquismo? Olha, essa tem que pensar mais, hein? EV. Não, o EV é negligenciado, né? Mas assim, esse é real. Isso é real. É o mais Concordo comum plenamente. E o mais negligenciado, que ninguém dá valor. É o processo de demora para dar valor. A vida energética. É verdade. Agora, aqui outro. Qual foi a autoexperimentação mais significativa da verbetógrafa dentro do seu perfil parapsíquico? Qualquer coisa a gente pede aí para o chefe para falar, né? E foi com ele. Nesse assunto. E foi com ele. Assim. Eu vejo assim que quando eu iniciei a Conscienciologia, uma das pessoas, dentro já da Conscienciologia, né, uma pessoa que me ajudou muito foi minha dupla. Então, primeiro, foi meu professor de Bioenergia Sem Muro, que eu entrei pelo Bioenergia Sem Muro, né, porque era prático. Então, ele foi meu professor. No CIP, ele era meu professor. CPU me acompanhou. Eu falei, gente, só tem esse professor em Curitiba. Até que virou dupla, né? Mas eu vejo assim, ele foi um grande suporte. Eu vejo que é o meu amparador intrafísico. Porque, como eu era lábil, né? Quem assistiu meu verbete anterior, né? Eu oscilava ainda, muito imatura, jejuna. Ele puxava para a racionalidade. Então, ao mesmo tempo que ele confiava nas minhas parapercepções, fazia questão de que eu desenvolvesse isso, ele me apontava com lógica e racionalidade, quando eu estava imatura. Isso me ajudou muito. Então, assim, eu vejo que os fenômenos em si, nada assim, não é que não te chame a atenção, mas é mais o que eles modificam em você. Mas tudo começou você pulando o muro, foi isso, né? Como assim? Foi isso que eu entendi. Bioenergia sem muro. Mas foi bom, né? Aqui outro, ó. Gostaria de perguntar à verbetógrafa se poderia indicar um bom livro ou livros para estudar o parapsiquismo. O professor Valdo, Projeciologia, tem que começar por aí. Eu vejo que dentro desse verbete tem aqui
Charles Richer, para quem quer ver a questão da história, da pesquisa parapsíquica. Tratado dele. O tratado, né? Que tem o tratado de metapsíquica, a questão do... deixa eu ver o que está aqui. O desconhecido e os problemas psíquicos, né? Camille Flammarion. Tem outros aqui que dá para vocês verificarem. Agora, um que eu acho bem interessante, que puxa para uma autobiografia, é a questão do No País das Sombras, da Elisabeth D'Esperance. Esse livro me ajudou muito, porque ela mesma retrata os empecilhos que ela teve com o parapsiquismo, os traços em que ela possuía algumas imaturidades, porém ela conseguiu superar com a questão intelectual e mental somática. Oportunamente agora, nessas próximas semanas, deve sair o CD-ROM da enciclopédia, que agora já tem 105 verbetógrafos. E ali tem muito assunto sobre parapsiquismo. Já tem 105 agora. Eu sou o 106º. Me mandaram para o 6º. Sabe? Eu estou na cesta de lixo. Isso é importante, Valdo, porque eu estava vendo ontem, eu estava revendo tertúlias, e como é importante. Então tem assuntos novos que ninguém escreveu. Não, e que você está trazendo toda a interação das coisas através da remissiologia. Aquilo lá ajuda muita gente. Agora, eu posso indicar no alguns CD-ROM é mais fácil, porque a pessoa vai buscando no Find, ela acha tudo que ela quer em matéria de fenômeno. Não tem como reclamar. Tem muito fenômeno dentro. Eu vejo assim, verbetes, marca parapsíquica. Dá uma olhada no verbete, também no áudio, muito legal. Alterança parapsíquica. Então tem vários verbetes que tem muita vivência lá dentro, assim, que vale a pena. Lilian, João Luiz aqui na B. Você falou sobre educação parapsíquica e você, o Everaldo, tem uma filha, né? Como é que de forma prática vê a educação dela, o desenvolvimento dela e a variável parapsiquismo nela? Para mim é uma prioridade. E para o Everaldo também a questão parapsíquica e intelectual, né? Então nós dois, nós temos assim temos em comum muitos focos, digamos assim, né? E muitos princípios pessoais. A gente muito parecido, né? Então foi fácil educar a Diana quanto a isso. Então a Diana sempre foi estimulada com a questão energética, desde pequena, bebê ou desde a barriga. Nunca saiu daqui. Nunca saiu daqui. E o máximo que ela fala, eu tenho 500 e poucos fios, ela fala no colégio, porque são vocês, né? Então ela fala isso. Então é interessante essa questão, né? E só dela estar imersa dentro do CAEC desde nova, a gente começa a ver hoje, ela tem 10 anos, como isso potencializou ela. Então, antes, no início, ela era mais introvertida, por causa da nossa característica, né, mesológica. A gente está tentando, né, abrir, fazer tudo possível, mas você já vê características dela agora. E que ela conseguiu, mais cedo, tá aí se colocando. Então, ela é muito crítica, ela tem um lado intelectual dela, que a gente estimula, leitura, além da questão energética, EV ela faz. Ela participa da dinâmica parapsíquica das crianças. Eu sou uma das professoras, o Tony é outra, e ela participa por vontade própria. Então não foi assim obrigada, nada disso. Isso é muito importante na educação da criança. E outra coisa que eu vejo os pais têm que fazer, têm que dar exemplo. Então, senão não dá certo. Então o pai ele tem que estar, os pais, né, as mães, eles têm que estar teáticos com aquilo que ele vai colocar para a criança. Isso é o mais sério. Ela já esboça algum perfil parapsíquico que vocês tenham notado ou não? Olha, o que eu vejo dentro da dinâmica é que ela tem assim, facilidade com a clarividência e com a ectoplasmia. Isso é o que eu já vi. E ela tem também, muita energia. Ela tem muita energia. Desde pequeno eu já tinha visto. Então ela tem facilidade com isso. Ela já fez acoplamentário. Acho que ela já fez 3, né? 3 ou 4 acoplamentários. Ela tem uma visualização assim, muito boa. E uma das coisas que eu sempre coloco para ela é que ela não imagina. Isso é difícil para a criança. Ela tem lá uma coisa boa, ela parece muito... ela não tem medo. A criança, a primeira coisa, tem que acabar com o medo do ignoto, do ignorado, do enigma, do misterioso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aqui ela acabou com isso. Ela acabou com isso. Realmente ela não tem isso. Tem mulher aí que morre de medo, dá vontade às vezes de chamar, mas eu nunca fiz isso. Mas chamá-la para falar, fala com ela, que ela está com medo aqui, deixa. Agora a menininha chega aí, não tem medo de nada, e falar para a outra, é muito importante isso. É verdade. Lilian, você falou anteriormente a respeito do pequeno fenômeno, né, que pode desencadear o fenômeno mais relevante. Você pode falar mais disso?
Olha, João, eu vejo assim, que da clarividência, apenas de você ver uma consciência, aquilo tem de repente você se aprofunda, você tem uma retrocognição com aquele fato. De repente vem uma simulcognição. Aí, de repente, você tem uma clara audiência, é isso que eu quero dizer. O fenômeno vai ficando mais complexo, tá? De repente, a pessoa ela desenvolve a psicofonia junto com a clarividência, naquela situação específica. Então, quanto mais a pessoa estiver predisposta e disponível, ela vai vendo que um fenômeno, ela é a mãe, mas ela brota vários outros. Então, ela tem que ficar atenta com isso, que não é apenas um. Então, eu vejo assim, clarividência, no meu caso, é um foco maior. Porém, ele me abre portas para outras coisas, tá? Então, isso que é o mais importante, é você ver o que te abre essa porta, tá? O que te faz mais rápido crescer. O que eu vi foi, no meu caso, clarividência. E depois vai potencializando outros atributos, outras faculdades parapsíquicas. Não sei se ficou claro isso. Professor, por mais que me esforce, estude, procure discernimento e estruturação, o trafar retorna, mesmo quando consigo êxito em muitos trafores já reconhecidos por mim. Sei que devo prosseguir nessa direção. Com seu entendimento e percepção, qual a avaliação e, se possível, prognóstico para a minha condição? Primeira coisa, é preciso examinar que trafar que é o seu. Por exemplo, se for simples abstinência de droga, é internação. Você sabe o que é, eu não sei o que. Agora, de modo geral, o processo é a pessoa se organizar. Se for outra coisa, é se organizar. É arranjar mais disciplina, auto-organização. Isso é uma saída boa. Qualquer coisa que aparece aqui, que eu te dou um banho de loja aí na questão de conversa, vamos entrar numa dialética séria. Tem alguns livros espíritas. O que o senhor considera ideal para eu fazer com esses livros? Devo mantê-los em minha biblioteca ou doá-los? Gostaria que me orientasse. Não. Se a senhora quer doar, manda para a nossa holoteca, que a gente tem uma bela coleção de livros espíritas. A senhora que tem que pensar. Agora, ó, pensa bem o CD-ROM da enciclopédia, que aí você tem uma visão grande da coisa. Agora, para você, em Paradoxologia, página 64, poderia aprofundar sobre o paradoxo da subjetividade objetiva do parapsiquismo? É a questão do parapsiquismo ele ser subjetivo, ou seja, a própria pessoa que tem a realidade daquele fato, daquele fenômeno. Então, por isso ele se torna subjetivo. E objetivo, porque esse sensitivo, ao mesmo tempo que é subjetivo, ele se torna objetivo pela concretude que ele gera naquele sensitivo. Ou seja, a pessoa vivenciou algo, ela viu algo em um ambiente, viu consciência, extraiu informação do fenômeno. As demais pessoas não tiveram a mesma informação. Então, por isso, fica até um certo ponto subjetivo aquela informação. Né? Se ela relatar para as demais pessoas, é subjetivo. Né? Porque as demais não vivenciaram. Porém, para ela, pela sua experiência própria, pelas mudanças que aquilo ofereceu a ela, é muito concreto, é muito real. Então, por isso, do parapsiquismo ou da parafenomenologia, ele ter esse paradoxo. Então, por isso que a gente tem que aumentar a questão da autocrítica, da autopesquisa, para que essa subjetividade não seja distorcida através dos nossos pensamentos, né, dos nossos esquemas disfuncionais, e que ele fique ou traga para uma realidade maior desse parapsiquismo e esteja mais assertivo, digamos assim. Distorção parapsíquica? Não. Sim, tem o verbete do professor Hernande, né? Hernande Leite, que é a subjetividade objetiva do parapsiquismo. Professor Valdo, é possível a pessoa pressentir que vai ter projeção? Algumas vezes, principalmente durante o dia, sinto vontade de dormir, parecendo que vai acontecer algo. Nesses casos, sempre acontece uma projeção. É assim mesmo? Não, é mais do que isso. Isso aí é só o início do princípio do começo. É tanto que nos meus livros já escrevi sobre o aviso admonitório, que avisa para a pessoa que ela vai ter projeção. Mas comigo acontece uma coisa mais séria. Eu estou trabalhando, aí eu falo assim, é bom você se recolher. Se recolher quer dizer deitar, decúbito dorsal e ficar quieto, que eu vou sair do corpo que vai ter projeção.
Isso é muito mais sério. Então é mais do que isso. O seu aviso ainda é aviso, vamos dizer, para melhorar. É o admonitório, é aquele de aviso mesmo, para ver o que vai acontecer imediatamente. Mas isso com o tempo fica muito mais claro. Você percebe direitinho e ele ainda fala, não, vai e se recolha. Que é bom você chegar aqui, que nós precisamos de você do lado de cá. Então vamos ver o que acontece. Pode se preparar que vai ter mais com o tempo. Na página... Lilian Quenoir, página 63, parafatologia, na primeira linha, você fala a autossensibilidade do mato. Você pode ampliar um pouquinho esse item aí? Esse item está muito vinculado com aquela pessoa que ela tem mais sensibilidade com a questão da fitoenergia, geoenergia, né? Então, essa autossensibilidade do mato mesmo, essa energia mais, digamos, forte, mais grotesca, ectoplástica. Então, vem daí essa questão da autossensibilidade do mato. Então, tem algumas pessoas que têm facilidade em dar revitalização a uma planta. Não sei se você já viu isso. Então, a plantinha está morrendo, ela exterioriza, ela tem essa conexão maior com esse padrão de energia, que é mais voltada para a ectoplasmia, né? E essa também é a autossensibilidade do mato, que eu estou rememorando aqui. Então, se a gente for ver, lembra daqueles, eu acho que é capataz, né? Que eles pegavam os escravos que fugiam, né? Então, às vezes, eles nem sabiam aonde percorrer naquela floresta, né? Totalmente uma selva fechada. E eles sabiam certinho aonde estava a pessoa. Eles tinham essa psicometria vinculada, essa sensibilidade, claro que negativa, né? Antagônica no caso, né? De pegar. Mas eu me lembro o Valdo até comentar esse exemplo, né? Da onde que veio, né? Então, essa pessoa. A questão dos xamãs, né? Trazendo para a questão das florestas, né? Dele se identificar mais com essa energia e ter isso mais com ele, digamos assim. Obrigada, Lilian. Na primeira página 62, parafatologia, o parapsiquismo cerebelar. Então, o parapsiquismo cerebelar é aquela pessoa que ela ainda possui alguns surtos de ansiedade. Esse é um dos exemplos. Tem um verbete também, o parapsiquismo intelectual, que tem mais falando sobre isso, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Então, é aquele parapsíquico que ainda está voltado para o seu ego, ele ainda não está conseguindo dominar o seu sistema nervoso autônomo, a sua fisiologia, o seu soma, o seu bichão que está dentro. Então, ele atua mais com parapsiquismo cerebelar, ou seja, então frequentes surtos de ansiosismo, imaturidades, ele utiliza-se de fraudes, mistificações, para fazer argumentações parapsíquicas, tem uma autossensibilidade parapsíquica mínima, tá? Então ele não tem assim, uma sinalética energética parapsíquica desenvolvida. Ele simplesmente sente, não sabe de onde, então é aquela pessoa que ela não sabe de onde vem, de onde vai, para onde ir, né? Então ela está muito vinculada ainda com essa questão cerebelar. Ao contrário, o parapsiquismo intelectual é uma pessoa que tem já o comedimento, ela tem já mais o domínio somático do sistema nervoso, então ela já está mais voltada para a construção de um CPC, para não cair no seu porão, nas suas imaturidades conscienciais. Ela já desenvolveu algumas sinaléticas energéticas parapsíquicas, ela já tem uma vivência mais assim, né? Então, no sentido assim de experimentações, ela busca mais o registro minucioso, então ela utiliza mais as faculdades mentais, conciliando com o seu parapsiquismo. Já o outro não. Falta essas faculdades mentais para superação dessa parte bichana, instintual, desse parapsiquismo mais grosseiro. Ficou claro? Na 64, na elencologia, no último você coloca consim enciclopedista. Sim. A ideia aqui foi favorecer a questão do mental soma, em detrimento do parapsiquismo com base energética, como o Arigó. Eu vejo assim, é uma visão sistêmica, integral. Então eu vejo que quanto mais você tiver desenvolvidos os seus atributos, as suas faculdades mentais, melhor vai ser o seu parapsiquismo. Então não adianta a pessoa botar todas as fichas dela na questão parapsíquica e parafenomenológica. Eu vejo que andam junto, mental soma e parapsiquismo.
Então, a gente já viu, através de vários médiums aí, de séculos atrás, que faltou discernimento. Então, ele tinha uma Ferrari, um corpo que era uma Ferrari. Então, estou colocando aqui até o histrionismo, né, uma analogia, porém não sabia usar aquilo. Então, morriam cedo, utilizavam de uma forma inadequada. Então, é necessário trabalhar, sim, com a questão das faculdades mentais para caminhar para a ética, para a cosmoética e para uma interassistencialidade. Sem isso, eu vejo que não tem como. E a enciclopédia, nesse sentido, ele auxilia a gente. Então, escrever verbete, ser aqui uma consincobaia, faz você estudar sobre isso, refletir sobre o tema, aprofundar cada vez mais, e isso ajuda na questão das faculdades mentais, né, nesses atributos, e também a questão de desenvolver a energia e o parapsiquismo, tudo associado. Na página 62, na megapensenologia, quando você coloca perfil parapsíquico, megassíntese, é a megassíntese exatamente de quê? De toda a consciência integral? Como é que é? Essa megassíntese eu coloquei assim, o perfil parapsíquico é de uma consciência, né? Então a gente vai aferir esse perfil de cada consciência. A megassíntese é que esse perfil, o perfil ele já é uma síntese que caracteriza um traço, o atributo, as facetas da pessoa. Então, quando a gente fala de parapsiquismo, é uma mega síntese dela, do perfil dela, das características e atributos daquela pessoa. É um resumo, um resumão dela. Então, seria isso. Então, quando a gente fala de perfil, é como se fosse um grande resumo da pessoa. Eu acho que é importante nós frisarmos aí no verbete da professora Lilian o parapsiquismo cerebelar, o parapsiquismo intelectual, o parapsiquismo centrípeto, o parapsiquismo centrífugo, o parapsiquismo sadio, o parapsiquismo autodefensivo, o parapsiquismo doentio. Isso aí é a base do processo parapsiquismo. Agora, ela chamou ainda atenção para algumas sutilezas do parapsiquismo em que estão, vamos dizer, disseminados, que a gente pode picotar no meio do texto. Então ela fala, o processo do detalhismo das parasensações, o problema da autossensibilidade do mato. Outra coisa, as parapercepções imberbes, quer dizer, da pessoa jovem. A cabeça energética da dupla evolutiva. A síndrome do oráculo, que ela teve até explicitando aí com mais calma. A ectoplastia. E também, na emissologia, ela colocou a para-evidência. Essas são sutilezas do processo parapsiquismo que a gente tem que estudar. Tem muita coisa nesse sentido. Eu não falei aí, você também está falando aí, tem o trecho ali, está falando sobre as dragonas parapsíquicas, também é uma coisa aparentemente singular, mas difícil de caracterizar. Tudo isso são detalhes, entende, sutis, complexos do processo parapsiquismo. Você apreciou bem a coisa de modo geral. É uma cosmovisão da situação, do jeito que está aqui. Lilian, você chegou a pensar sobre parapsiquismo? Porque tem gente que consegue, do seu fenômeno parapsiquismo, fazer uma GESCOM, uma produção mental somática, e tem gente que tem parapsiquismo e não consegue nem juntar uma coisa com a outra? Qual é o tributo diferencial aí? Entre as faculdades mentais, né? Que a gente está colocando bastante aqui, né? Então, o parapsiquismo por si só, ele não caminha. Ele pode ter aí, a gente vê médiums, centro de Umbanda, centro espírita. Então, é fácil isso, gente. Ser médium, ter uma consciência que vai lá, faz a semipossessão e tudo acontece, né? E a pessoa não tem discernimento para discernir o que aconteceu com ela. Então, isso é muito comum. Então, quando a gente fala de faculdades mentais junto com o parapsiquismo, a gente está atualizando isso. É uma reeducação. É você fazer do seu parapsiquismo, das suas energias, uma otimização. E eu vejo que a GESCOM, a questão mental somática, é o que prevalece.
Então, caminham-se junto. Né? Então, não dá mais para ficar naquela condição de bobão com o domínio energético, com o parapsiquismo em si. Isso não vai para lugar nenhum. Isso é TACOM. Então, às vezes, até ajuda ali, alguns casos específicos, mas para a pessoa em si, não tem mais. Eu vejo que não cabe mais isso. A gente tem que ser mais proativo, né? Uma outra coisa que talvez fosse bom chamar a atenção, já que o seu quadro está muito grande, assim, expansivo cosmovisual, é que uma pessoa que usa mais água, ela tem mais predisposição para desenvolver o parapsiquismo. Então deve-se tomar água. Você já notar que todo lado que eu vou tem água? Já viram isso? Isso é muito importante. Por quê? Porque o parapsiquismo, ele se assenta a partir do corpo humano. O corpo humano tem, no mínimo, aqueles que acham pouco, tem, no mínimo, 80% de alguma manifestação hídrica de água. Então, isso tem sua razão de ser. Outra coisa, é a água que limpa, é a água que desintoxica, é a água que faz uma série de condições. Inclusive, eu já expliquei há muitos anos como é que se faz, por exemplo, a energia com a água na hora do banheiro. Você pode fazer também com o aparelho de ar-condicionado. Tem muita coisa nesse sentido, mas a água eu acho importante. Então, aquela pessoa que não bebe muita água, a primeira coisa, ela deve ser intoxicada. A gente tem que tomar mais água. E outra coisa, aqui em Foz, como a tendência é ser mais quente e tem as 4 estações, é preciso tomar mais água. Então eu estou dando uma dica para favorecer o processo de desenvolvimento parapsíquico. Agora, professora Lília, poderia aprofundar em parafatologia, página 63, primeira linha, a autossensibilidade do mato? É um negócio do xamã, eu mesmo toquei no assunto agora. É a questão da... a Rose Garden. Rose Garden é um bom exemplo. Então é aquela personalidade, aquele médium, aquele sensitivo, que ele tem uma conexão maior, ele consegue trabalhar cosmoeticamente com a questão da fitoenergia, geoenergia. Então, essa energia mais densa, ectoplástica. Então, o professor Valdo falou da Rose Garden, que é uma amparadora que ajuda muito a questão do CAEC e aparece muito na questão do acoplamentário, né? Então, a gente vê a otimização desse padrão de energia para a assistência. Então, favorece a semimaterialização para assistência, favorece para cirurgias, entre outros aspectos. Mas é uma energia mais voltada, mais da natureza, né? Mais da... Hoje de manhã, aqui dentro, eu dei uma entrevista. E um dos temas que nós tratamos foi justamente a sensibilidade do mato, que é uma coisa que fica íncida na pessoa. Eu tenho dificuldade com isso, até hoje. Eu ando de carro assim aqui em Foz e começo a olhar aquela casa, umas vacas estão lá, uma coisa. Eu tenho vontade de sair do corpo e ir lá para ver como é que estão os bichos lá perto, como é que está a plantação, o que é que tem. Eu tenho isso, eu tenho um processo dentro de mim. Entende? Agora, então, isso é muito importante. O problema da sua interação com a natureza, é a sensibilidade do mato. Agora, outro para você. Em binomiologia, página 63, agora é a terceira linha. Poderia explicar o binômio EV sensitivo ectoplasta? Binômio? Binômio, página 63, terceira linha. Aqui é no sentido de a pessoa que consegue trabalhar com o estado vibracional, ela consegue dominar pouco a pouco a questão das energias conscienciais, né, através do estado vibracional, ela vai otimizando a sua ectoplastia, o seu ectoplasma. Né? Então, quanto mais a gente mobilizar as nossas energias, fazer condicionamentos, digamos assim, holochacrais, isso vai potencializar a questão da ectoplasmia da pessoa. Então, é um binômio, né? E que isso favorece o crescimento da pessoa na questão interassistencial. Tive um sonho onde estava sentado ao lado de um homem que parecia com o senhor. Tive uma conversa longa com esse homem, com muita racionalidade e lógica. Perguntei, dentre outras coisas, sobre um tema que vem conversando com minha dupla evolutiva e que tem relação com união tecnológica
e parapsiquismo. Nesse momento, o homem olhou para mim e disse que o tema é muito sério, complexo e futurista. Disse que eu precisava escrever um verbete sobre o assunto. Fiquei surpreso porque conheço a Conscienciologia há pouco tempo. Quando acordei, achei isso estranho. Será que foi somente um sonho ou era realmente uma projeção? Não. Aqui, ó, se você olhou, o cara tem barba parecida comigo e falou para escrever um verbete, deve ter sido alguma coisa da minha equipe. Porque eu falo isso todo dia, o ano inteiro. De modo que te puxar a orelha, companheiro, vê o que você faz. Você acabou de chegar, toma água para enfrentar o assunto. Professora Lilian, você falou sobre a rigidez pessoal impedindo o desenvolvimento parapsíquico. Poderia falar sobre os meios para modificar essa condição, mesmo quando estamos fazendo curso, investindo na melhoria e não vemos alteração significativa? Primeira coisa que eu vejo, que eu realizei na minha autopesquisa, é você verificar os seus pensamentos. Então, você tem que investigar como que você pensa, quais as situações que esses pensamentos ocorrem. Então, eu comecei a identificar aqueles pensamentos mais doentios ou patológicos, ou desqualificadores. E eu começava a notar o que vinha à minha mente, os pensamentos disfuncionais que eu possuía, a relação desses pensamentos com um meio determinado, ou seja, onde eu estava quando eu pensava aquilo, quais as pessoas envolvidas nessa situação. Então, quais os sentimentos que isso me fazia, me afloravam, né? Se afloravam em mim. Então, com isso, eu comecei a descobrir, digamos assim, uma matriz pensênica disfuncional. Então, que é um esquema disfuncional meu. Então, eu vendo esse esquema, eu comecei a ver muitas coisas irreais, que não eram fatos, que eram imaginativos, superficiais, emocionais, que eu colocava naquela situação. Então, com isso, eu fiquei mais lúcida e comecei a cortar esse tipo de pensamento. Então, o que eu vejo do diferencial é você fazer um aprofundamento na autopesquisa. Então, tem pessoa que ela vai na Conscius e ela termina todo o conscienciograma, mas ela não modifica nenhum pensamento. Então, aí não adiantou. Então, se não tem uma modificação de pensamento, não adianta. E como é que eu vou saber se houve uma modificação no meu pensamento? Através de mudanças no meu comportamento. Então, eu comecei a ver meus resultados quando eu comecei a mudar os meus comportamentos. Mas, para isso, houve um passo inicial, que vem da pensenidade. Então, além da energia, do estado vibracional, existe sim você tem que fazer um questionamento, uma autocrítica com o que você está pensando. Então, o Roberto Almeida, ele tem uma técnica que é metapensene, que é pensar o que está pensando. A consciencioterapia tem a checagem holopensênica. Tem várias técnicas dentro da conscienciologia que pode ajudar você nisso. Dá uma procurada nessas técnicas. Professora Lilian, de que modo ajudar uma filha de 17 anos que tem parapsiquismo, mas não quer assumir? Já fez acoplamentário, dinâmicas, laboratórios e conhece bem a conscienciologia. Olha, se fosse eu, se você já fez tudo no sentido de explicar, mas não mandar, não impor alguma coisa a esse adolescente ou pré-adolescente, deixa a vida andar. Algum dia ela vai bater aí, vai acontecer algo que ela vai valorizar. Agora eu vejo assim, o que eu vejo de alguns equívocos na educação é você ser a consciencióloga, você está participando aqui dentro da conscienciologia e tentar impor para o outro que ele também tem parapsiquismo, que ele tem sim energia, que ele pode conseguir isso, e às vezes a gente não olha a maturidade do outro, o nível evolutivo da outra pessoa. Então, a assistência a gente faz quando tem, ou digamos, tem a demanda assistencial, né? Às vezes a necessidade da pessoa bater a cabeça, né? E assim ela procurar alguma coisa que a auxilie. Mas o que eu vejo nos adolescentes é a questão da própria maturidade. E a conversa franca dos pais com esse pré-adolescente, no sentido de colocar suas experiências pessoais, mas não impor a nada. Quanto mais se impor, pior é. Eu vejo assim. Então, é conversar, é ter clareza e explicar os fatos que podem ocorrer. Então, eu vejo assim, eu trabalho com a Diana, ela tem 10 anos, às vezes ela fala assim, não vou fazer ver, que coisa chata. Às vezes, né, ela coloca isso. Eu falei, não, tudo bem, a opção, a escolha é sua. Mas você sabe que pode acontecer, ou
aqui pode passar mal. Você lembra quando você passou mal aquele dia? E se fizesse CV dela, puxa, é verdade, né? Então você tem que levar a pessoa a refletir, a ter um questionamento sobre aquilo. E ela faz a opção dela, a escolha dela. Gostaria de perguntar à verbetógrafa o que significa pontinhos coloridos que vejo constantemente nas mais variadas cores. De que modo posso explorar isso? Para mim? Olha, você já verificou com o oftalmologista isso? Que até é interessante ver que tem alguns problemas fisiológicos do globo ocular em que fazem a pessoa a ver pontos de luz ou sombras, que são escotomas, né? Então é importante você ver com o oftalmologista se não tem algum problema ocular, visual mesmo, fisiológico. Então eu vejo que primeiro a gente tem que descartar todas as questões somáticas. Descartando as questões somáticas, a gente vai para as questões energéticas e parapsíquicas. Então é importante dar uma olhada. Não sei o que o professor Evaldo acha. A maioria desses casos geralmente são processos mesmo oculares. E às vezes os pontinhos coloridos não são bem pontinhos, isso pode ser escotoma ou escótoma, cintilante. Então aí eu preciso de ver mesmo o oftalmologista em primeiro lugar. Outra coisa, preciso de ver se aquilo se manifesta só num olho, nos dois ao mesmo tempo, ou de vez em quando muda. Isso tudo tem que ver. Também, às vezes, influi, mas o que influi mais é a falta de comida no estômago. Se a pessoa comer, quase sempre acaba o processo escotoma cintilante. Isso é muito comum. Outros gostam de chamar escótoma cintilante para ficar mais bonito. O fenômeno da aura poderia ser apenas energia consciencial estagnada em volta da matéria, já que objetos também a possuem? Não. O fenômeno é o seguinte: o objeto possui a energia, mas quase sempre ela é quase que parada. Ela não tem aquela dinâmica que tem na consciência. Então você nota direitinho, entre o duplo energético de uma matéria morta e da matéria viva é totalmente diferente. Então isso é muito importante estudar. É diferente, não é a mesma coisa não, a psicosfera é outra. Poderia explicar mais sobre as dragonas? Olha, a dragona é um fato difícil de ser explicado e é uma coisa muito rara. Eu geralmente indico às pessoas, recomendo que elas tenham isso na base de uma hipótese de tentativa, para observar na vida as pessoas o que ocorre, para ver se ela encontra algum caso. Isso eu tenho falado há 60 anos. Agora, já teve caso, que eu falei isso, a pessoa foi observar e reparou em outra pessoa que realmente aquilo ocorre. Agora, comigo, eu já tive algumas experiências que provaram que essas coisas existem, porque eu tenho um negócio. Agora, por exemplo, veja bem aquele caso que isso sempre me intrigou. Esse é um dos fatos mais sérios que tem em matéria de clarividência que eu já vi na minha vida. Eu estou em New York, chego numa livraria, o homem não me conhece, a primeira vez que eu vou lá. Ele, americano de lá, nunca tinha me visto. Então ele vê que eu estou interessado em ver os livros. Tinha livro de todo jeito, inclusive lá eu estava procurando os livros da Itália, que estava dentro da livraria. Agora, ele olha para mim, vê aquilo tudo, depois chega para mim e fala assim: o senhor tem parapsiquismo. Eu posso olhar o seu ombro esquerdo? Como é que esse homem sabia disso? Que loucura é essa? Como é que é possível uma coisa dessa? Quer dizer, então vocês vejam que o negócio de dragona tem alguma base. Foi aí que eu comecei a dar valor para isso, que antes eu não dava. Já tinha gente comigo, durante a minha vida, que já tinha falado do processo de dragona. Eu também vi em algumas pessoas que tinham razão, mas eu nunca cheguei a estudar um caso do princípio até o fim, para ver como é que é. Agora, hoje já tem gente, inclusive na medicina, que já descobriu, né? Viu que a mulher tinha a base do processo aqui, porque em cima do deltóide esquerdo, viu que tinha alguma coisa, foi olhar, ela era perceptiva mesmo. Então, o que se passa? As lendas, as sagas, o folclore que tem em torno disso, dizem que é o seguinte, que isso aí é para fixar a responsabilidade da pessoa
no trabalho da assistência parapsíquica aos outros. Agora, eu nasci com isso. A minha dragona, aqui no caso, tem 9 centímetros de marca escura na pele. E outra coisa, ela é pilosa, ela tem pelo. Agora, com o tempo, esses pelos que eram pretos ficaram brancos. Eu comecei a ficar branco. Né? Eu estou embranquecendo, passaram ao baiade. Então a coisa mudou. Mas eu tenho isso desde pequeno. Na minha família, quem tem essa marca é só eu desse jeito. Agora, é realmente igualzinho uma dragona, como se tivesse, que é horizontal, 9 centímetros, como é que é? Às vezes 6,5 centímetros, assim, ó, bem nítido, grande. Como é que fica? Tudo aqui. E com os pelos. Presta atenção. Uma coisa estranha, né? Agora, o que se passa? Tem mais gente desse tipo. Outra coisa, se vocês forem olhar na medicina chinesa, o processo da acupuntura, no deltoide tem alguma relação com o processo de parapsiquismo. Outro lugar que tem é na orelha também, aqui, o pavilhão auricular. Então, é uma coisa para se pensar. Agora aqui, o senhor teve algum problema para traçar seu perfil parapsíquico diante dos assédios femininos? Não. Eu tive problema para ficar livre dos assédios femininos. Isso durante muito tempo. Quando eu era mais novo, o negócio era violento, me deu muito trabalho. Eu tinha perseguição de moça, que era a Miss do local, lindérrima, e queria casar comigo de qualquer maneira, sendo que eu nunca dei bola nenhuma coisa séria para ela. Ela desconfiava que eu ia a um cinema e ficava esperando. A hora que entrava, ela entrava com uma amiga dela e sentava perto de mim para mexer comigo durante a sessão de cinema. Aquilo era um problema. Agora, veja, isso eu estou contando um caso. Eu tive cada caso do Arco da Velha, coisas horríveis, de tudo quanto é jeito. Agora, eu às vezes vi o assédio com a moça. E eu abri o jogo. Então, eu estou vendo aqui o assédio, tinha um senhor assim, começava a descrever. A moça começava a chorar, que ela identificava quem era. Está entendendo? Agora, o cara é que estava incentivando extrafisicamente me criar problema físico aqui com a dona. Agora, vocês sabem, na minha época de rapaz, não tinha essa permissividade que tem aí. Se a gente tivesse algum contato mais sério, era casamento na polícia. O negócio era sério. Hoje isso está tudo aberto, não tem nada disso. Há uma permissividade e liberalidade social muito grande do ponto de vista sexual. Hoje eu acho que a mocidade está até com excesso. A situação é difícil. Eu acho que antigamente, com todas aquelas coisas que a gente reclamava, o ambiente era melhor. Hoje está muito promíscuo demais a situação, o ambiente é muito carregado. Antigamente não era bem assim. Ainda tinha algumas raias, alguns limites, algumas fronteiras. Hoje a gente não vê mais nada disso. Há um processo de promiscuidade, com liberalidade social e permissividade sexual. Quer dizer, isso tudo quanto é jeito. O que a gente nota por aí, por isso que é que a pedofilia aumentou mais. O povo acha que a pedofilia aumentou porque agora que está sendo notificado, mas não é não. Ela aumentou mesmo, porque eu estava no interior e via os casos de pedofilia como é que eram. Eles não eram realmente muito notificados, não, era difícil de ver. Mas hoje isso existe em maior número, em várias áreas, de todo jeito. Olha o que aconteceu, por exemplo, lá em Lisboa, com aquele povo com o processo da pedofilia. Eu estava lá na ocasião que estourou o negócio público, grandão, da associação que eles tinham de pedofilia, um negócio de doido, uma loucura. Isso não havia. Há 60 anos não havia essas coisas, não. O negócio é de agora. E assim tem uma série de condições. Com esse processo de tóxico que aumentou demais, isso ainda piorou mais. Então, hoje eu vejo com muita dificuldade conviver com essa situação, principalmente se a pessoa tem muita energia e parapsiquismo. O meu caso, eu chamava atenção, não era por causa dos meus belos olhos, ou por causa da minha performance. O negócio é energia.
Você ia chama atenção. A energia é o negócio que é o borogodó. Cuidado se você tem muita energia consciencial. Você tem o borogodó. Então tem que saber conviver com o borogodó. Esse negócio é terrível. Tem que pensar por aí. Olha bem. É assim que a gente estuda o processo. Agora, tanto o homem quanto a mulher. Agora, eu acho que quem sofre mais assédio com esse processo todo é mulher. Agora, homem sofre. Ainda mais eu, na minha ocasião, falava claramente que não desejaria casar. Que não queria nada. Então aquilo era um problema. Vocês nem calculam o tanto de almoço e jantar que eu recebia das senhoras. Tudo de alto nível, cada filha. Eu não vou falar os nomes da filha, mas cada nome até bonito. As meninas todas, cada uma fora de série. Agora, eu vejo de lá para cá, que eu andei estudando cosmetria, o processo de estilística, problema de Hollywood, processo de sociabilidade, essa coisa toda. A gente nota, por exemplo, de 1950 para cá, que são 70 anos, em 1950, eu já tinha 18 anos, já sabia bem o que era homem, mulher, jovem bonita, jovem feia, estilo, qual o meu tipo, o que é que eu gosto, a outra o que é que gosta. O que eu vejo é o seguinte, as gerações estão muito mais bonitas agora. O processo da medicina aperfeiçoou o ser humano. O que tem de gente bonita não está no gibi. E eu estou falando mulher e homem. Hoje é impressionante. Agora, o que a gente nota é o seguinte, é que essas pessoas não dão valor para o processo da estética. Elas não sabem aplicar essa estética na força presencial. Vocês estão entendendo? Então, isso precisar de estudar mais parapsiquismo e energia consciencial para a gente expor isso aí melhor. Eu, de vez em quando, chamo aqui um ou outro, e eu tenho muita pena mais, são das moças, que é essa que sofrem mais. E aquilo é um desperdício. Você está entendendo? É muita gente desperdiçada. Então precisava de ter força presencial para ajudar o problema evolutivo, não só da pessoa, mas de todo mundo. É para isso que a estética melhora. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu penso que aquelas anjas que a gente vê nas comunex extrafísica, nós vamos ver isso aqui em pouco tempo. Porque o povo está ficando cada vez mais serafínico, querubínico. Você está entendendo? A situação é impressionante, eu vejo. Agora, é lógico, eu vejo um pouco mais do que a realidade, um pouco mais do que a média. Por quê? Eu vejo a parapsicosfera. Então, se você vê a parapsicosfera de um canhão, é uma coisa. Agora, você vê a parapsicosfera de uma pessoa que tem a plástica perfeita ali, isso é um problemão. Aquilo, ó, piora demais. Porque pela plástica, a pessoa fica encasquetado, enrolado, fascinado pela plástica. Mas já não está vendo que a fascinação ali vem da energia da pessoa que tem a plástica. Então, isso aí precisa de ser estudado. Agora, ó, não são só as pessoas bonitas que precisam saber disso, não. As feias e os canhões também. Por quê? É aquele homem, entende? Todo alterado, que às vezes ele entra nessa sensibilidade e fica doido com aquele problema. Que o negócio é impressionante. O fascínio, ele existe mais no filhote da gatinha e na mulher aos 17 anos. Esse é o maior fascínio. De tudo que eu já estudei, minhas conclusões que eu cheguei. De todos os filhotes existentes, o que atrai mais é o filhotinho, principalmente a gatinha com 3 meses de idade. Os americanos já fizeram uma pesquisa e falaram que a gatinha é mais do que a mulher. Chama a atenção. Ela enrola mais, o borogodó dela é maior. Agora, em segundo lugar, é a moça aos 17 anos, que é o nível de vício básico da situação. Entende? Isso tudo eu acho que tem que ser estudado aí, para as pessoas estudar o que é o assédio, no caso aí da beleza, o assédio do processo você está entendendo, da postura. Isso aí não é fácil. Qual temática você colocaria para esse teu argumento? Qual a temática de verbete que você colocaria para esse teu argumento? Da questão da beleza, Aí eu estudo a teoria da beleza, né? Seria a teoria da beleza.
a teoria da estética. Agora, o nome, que eu já escrevi também algumas coisas sobre isso, né, é esteticologia. Tem que estudar isso aí. Agora, eu estudei essas coisas todas lá no interior. Matuto, gente do interior, aquela coisa toda. Mas eu era uma pessoa muito séria e não levava as coisas para criar problema com mulher nenhuma. Porque eu sabia como é que o negócio era. E eu queria era seguir o meu trabalho, como é que era. Vocês nem calculam o tanto de pessoa de idade no espiritismo e fora do espiritismo, e gente que recebia mensagem psicografada, que me deram mensagem para eu ter cuidado com as mulheres. Eu recebia mensagem que falava até os nomes das meninas que eu tinha que evitar. Dos outros. Vocês têm uma ideia como é que era. Eu tinha alguma assistência para não criar problema. Por quê? Era muito negócio de casamento que as moças procuravam fazer. Entende como é que é? Então, o pai dela me conheceu nessa época. O pai dela me conheceu nessa época. Que ele era da mocidade lá, sabia o negócio da mocidade espírita. E eu era da liderança de mocidade espírita. Entende? Até as católicas deram em cima de mim. Gente, a coisa mais impressionante é o caso daquela. Aquilo para mim foi o produto do Dom Alexandre, que é o Xandico, que era o arcebispo lá de Uberaba. Que ele sabia da minha movimentação com o espiritismo, porque eu estava criando ambulatório, criando centro espírita de tudo quanto é jeito, tem um monte de obras de assistência social. Isso muito antes do Chico Xavier, eu levar o Chico lá para Uberaba, eu já tinha feito isso. Só ambulatório eu criei 9 ambulatórios que não existiam. Então ele sabia disso. Então, a dona, que era da JOC e da JUC, que era o negócio da Juventude Católica, ela era uma das que dirigiu o Correio Católico, que era o jornal católico maior da região. Ela era uma moça muito bonita. Agora, o que se passa? Ela tinha uma coluna social que ela colocava fotografia. E ela foi lá no fotógrafo, onde eu tinha tirado a fotografia, viu que eu tinha tirado, pediu lá, tapeou os fotógrafos e levou uma foto minha, do meu perfil, do jeito que eu era. E colocou lá a foto enorme no jornal católico, que falou assim, o perfil mais impressionante da nova geração. E colocou meu nome, as coisas todas, e eu lá de perfil. Agora, vocês já viram o trabalho que eu comecei a ter, a partir disso, com os espíritas. Paulo, você está namorando a dona, que ela é bonita? Gente, eu nem conheço a dona pessoalmente, como é que eu preciso uma coisa dessa? E outra coisa, depois os católicos em cima de mim, como é que é? Se agora já está estudando, já vai... Quando é que você vai colocar uma mensagem no Correio Católico, que é no jornal? Me criou um problemão a dona. Agora, tudo para me criar problema mesmo. Você está entendendo? Como é que é possível uma coisa dessa? Quem é que ia esperar uma condição dessa? Agora, a minha foto lá. Só o perfil aparecendo. Que naquela ocasião tinha tupete, né? Não era careca desse jeito. Então tinha perfil mesmo. Lilian, letra B. Aqui, Lilian. Eu gostaria de perguntar sobre o polinomiologia, que você fizesse uma explicação maior sobre o perfil do parapsiquismo impressivo, a relação com o polinômio, impressão sensorial, impressão energética, impressão emocional e impressão psicológica. Você pode me explicar como funciona isso? A impressão aqui, ela está condizente com a questão da percepção, né? Então, se um fato chega até você, estou falando de fato intrafísico, real, chega até você, a pessoa ela tem primeiro uma impressão sensorial, que é dos órgãos e sentidos do próprio corpo humano, a questão energética, a leitura energética que ela abstrai daquela informação, daquela situação, a emocional, que tem uma carga emocional, ou seja, todas as situações que ocorrem conosco têm sim uma emoção que você sentiu, ou que você sente, tá? Então, aqui eu estou colocando isso. E a impressão psicológica, que é a questão cognitiva. O que você pensa a respeito daquilo? O que você intenciona a respeito daquilo? Com a questão do perfil parapsíquico, então a gente pode colocar assim. Para você identificar o seu perfil, você vai ter que anotar as suas vivências parapsíquicas, ok?
Essas vivências parapsíquicas, ela tem uma conotação, uma impressão sua, que vai mobilizar os seus órgãos de sentido, a sua questão energética, a sua questão também emocional sobre aquilo e também psicológica. Então, andam tudo junto. Por isso que tem que ter a questão da criticidade. Se alguma delas está contrabalanceada, ou a mais, ou hipervalorizada, na interpretação como um todo daquele fato ou parafato, vai causar prejuízo. Não vai ficar tão na realidade. Tá? Quais seriam as características do parapsiquismo impressivo? As características? Isso. O parapsiquismo impressivo é aquela pessoa que ela tem vem ideias para ela. Tá? Eu estou falando assim, de uma maneira bem fácil. Então, o que eu vejo de alunos relatando é que ele não tem a clarividência, a clareaudiência, mas vem à sua tela mental, digamos assim, informações. Então, é mais difícil dela separar o que é dela e o que é uma informação externa, no início, quando essa pessoa está jejuna. Então, ela está aqui conversando, vem uma frase, vem alguma situação, ou até mesmo teve alunos dentro do acoplamentário que relataram uma consciência sem ver. Então, veio na tela mental dela, ela sabe a vestimenta, o perfil, a etnia, mas ela não viu com os para-olhos. Aquilo vem uma impressão, vem uma informação para ela. Então, é mais ou menos essas características. Não sei se ficou claro. Sim. Tudo bem? Parabéns pelo verbete. Obrigada, Luimara. Pegando o caso da Diana, filha da Lilian, ela está com 10 anos, daqui a pouco ela vai crescer, vai espichar, vai entrar os hormônios, vai entrar a primeira menstruação. Já está nessa fase. Como é que é isso para o parapsiquismo, já que o corpo físico é a base de tudo nessa dimensão? O que vai acontecer? Aí é o ajuste da consciência ao corpo, né? Isso é a fase de ajuste, isso faz parte. Na adolescência, a pessoa não é madeira, nem borracha, nem granito. Ela está começando a plástica da situação. Agora, vem a maturidade na história. O que é bom aí nessa história é a maturidade. Como ela tem um holopensene muito favorável para desenvolver, eu não vejo tanto problema na questão dela, não. E ela é muito inteligente. O QI dela é bom. Eu já conversei muito com ela desde pequenininha, eu sei como é que é. Você sabe, desde pequena chegar aqui, queria me dar um abraço, mas sempre foi assim, por causa da barba. Os meninos gostam por causa da barba, o negócio. É um processo sério. Mas, Valdo, agora, o que eu vejo é o ambiente. A Diana, ela não fala da tua barba. Ela fala da questão energética. Então, não, ela sabe, mas a barba é que irradia energia, é um dos pontos. Ela sabe disso. Isso é normal da história. Então, desde nova, ela tinha simpatia. É interessante. Ela nota, ela percebe o processo de energia o tempo todo. Ela, às vezes, vinha para mim assim, de braço aberto, para me abraçar. É assim, desde pequenininha. Quer dizer, ela tem sensibilidade, coisa séria. Teve uma vez que ela questionou, né? O senhor, a gente estava num jantar junto, você estava com um livro. Dela, não, ela teve um questionamento. Pra, você não, valoriza mais os livros ou as pessoas? Ela faz uma então, pergunta, ela tem uns questionamentos. Alguma coisa que ela quer saber. Ela vem e pergunta para mim, até hoje isso acontece. Ela se sente, né, com essa liberdade. Né? Porque quando ela era muito pequena, ela era um pouco receosa, sabe como é que é, né? Fica tímida. Depois que ela tomou a liberdade comigo, ela sempre desenvolveu sem problema. Fala, traz. De vez em quando trazia até menino para me apresentar. Eu queria te apresentar aqui. Então, essas coisas. Olha, muito bem, eu espero os próximos 50 seus e os 50 também do Ederaldo, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 29 perguntas online, 47 votos presenciais e 9 votos online. Hoje os recados são do Alexandre, sobre a prática da tridotação na INVEX, o Leonardo sobre a CP3, o Regrisson sobre a jornada de educação conscienciológica, a Adriana sobre o Colégio Invisível da Cosmoeticologia e Fórum de Paradireitologia, e a Mi sobre o curso 40 Manobras. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós queremos hoje falar aos amigos da enciclopédia cujas assinaturas venceram nos últimos meses. A gente pede a vocês que, se possível, renovem a sua assinatura. Nós já estamos com mais de 400 amigos.
Mas a cada mês este número pode cair bastante se as assinaturas que vencem não são renovadas. Então nossa meta é de 500 herbetógrafos e a nossa meta também é de mantermos 400 ou mais amigos ativos para que a gente possa continuar sendo os mantenedores financeiros de todo esse complexo que produz a Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu estou aqui para divulgar o curso Prática da Tridotação na Invex. É um curso que vai acontecer no contexto da Semana da Proex, lá em fevereiro, junto com o Balanço Existencial, é parceria com a Apex. E esse curso, ele aborda a tridotalidade consciencial na prática, ou seja, intelectualidade, comunicabilidade e parapsiquismo. No curso é estudado uma personalidade, no caso vai ser o JK, e o livro vai ser o do professor Alexandre Nonato, ele também vai ser professor. Então, quem tiver interesse, né, em trabalhar a tridotalidade, aprofundar, né, ao mesmo tempo essas três inteligências, está convidado. E maiores informações, pode mandar um e-mail para cursos@asinvexes.org. Muito obrigado. Boa tarde. Na próxima semana, na sexta-feira, estará começando o SCP-3, que acontecerá no Rio de Janeiro. Esse SCP-3 é um curso de imersão, que tem 2 campos bioenergéticos, que podem favorecer a identificação do perfil parapsíquico pessoal. Mas não só isso, é uma oportunidade de nós trabalharmos a interassistencialidade, a reconciliação grupocármica. Além disso, o lucro desse evento será destinado ao campus IPC Saquarema, que é onde será construído o Laboratório da Paz. Então é uma oportunidade da gente, com as nossas energias, estar contribuindo para esse processo energético. Obrigado. Quinta jornada de educação conscienciológica. Quinta jornada de educação conscienciológica. A Repreendência promove, entre os dias 7 e 9 de outubro deste ano, portanto, mês que vem, aqui em Foz do Iguaçu, um dos eventos mais importantes na área da docência conscienciológica. Você que é professor, professorando, candidato à docência, ou tem interesse na temática, venha trocar ideias conosco, venha debater assuntos como cirurgia cognitiva no processo de ensino-aprendizagem dentro de sala de aula. Venha debater conosco a questão do parapsiquismo lúcido, no período que antecede a aula de conscienciologia, o que nós estamos chamando de pré-aula. Venha também debater a questão da teoria das inteligências múltiplas dentro da educação conscienciológica e a aplicação da técnica do espelhamento pelo professor em sala de aula. Preços promocionais para quem se inscrever até o dia 10 de setembro, portanto amanhã. Teremos também o lançamento da revista Parapedagogia e do Colégio Invisível da Parapedagogia. Informações www.reaprendencia.org/jornada ou pelo e-mail contato@reaprendencia.org ou então ligando para o CIEC 3525-2652. Obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui para convidar a todos os interessados, os curiosos, a respeito do tema justiça. Justiça é um tema interessante, no mínimo perplexo. Então, eu estou convidando para o 15º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, 3º Fórum de Paradireitologia e 2º Encontro de Juristas da CCCI, que acontecerá em novembro, de 4 a 6 de novembro, em Porto Alegre. É um evento em parceria com o Centro Educacional IPC em Porto Alegre, onde iremos debater o mega pensene trivocabulado do professor Valdo, Cosmoética, Justiça Imanente. Então, os interessados podem entrar em contato com o e-mail portoalegre@iipc.org.br. Aos cuidados do professor André Borges. Obrigada. Olá, venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que acontece esse mês, nos dias 22, 23, 24 e 25, aqui em Foz do Iguaçu, no Campus do Discernimento.
Esse é um curso sem pré-requisitos, ele é ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, e é um curso bastante prático, até lúdico, eu diria. Começamos pelas manobras básicas, mas sempre voltadas em dinâmicas interassistenciais, e no final nós já estamos fazendo manobras bastante complexas, feito arco voltaico, energização A3 e assim por diante. Então, se você quer dar um upgrade nas suas energias, esse é um bom curso. Inscrições no CAEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. E para amanhã, de autoria da professora Neida Cardoso, teremos o verbete exemplarista evolutivo, a especialidade evoluciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.